Boa tarde, caros telespectadores da TV Zimbo, a televisão número 1 de Angola. Está no ar o nosso e vosso programa Na Quadra com as Estrelas, o programa que vem contar a história real do basquetebol angolano e dos seus intervenientes. Como é da praxe, hoje tenho aqui nos estúdios uma das pessoas que vem contribuindo para o engrandecimento da modalidade desde o período antes e pós-independência. Para a vossa atenção, Eduardo Batista, como está? Obrigado, boa tarde. Pois é Moscavide, como é assim chamado nas ligas do basquetebol. É de facto um prazer e inigualável honra tê-lo aqui no nosso programa. Sabemos efetivamente que é uma das pessoas autorizadas para falar sobre basquetebol angolano. Eu gostava agora que falasse um bocadinho sobre a sua incursão na modalidade desde o período antes independência e pós-independência. Sei que começou como jogador. Gostava que falasse um bocadinho quando é que começou efetivamente este seu interesse pela modalidade. Ora bem, eu sou oriundo de Portugal, com o seguinte, embora já tenha também nacionalidade angolana, já estou aqui há 50 e tal anos. Eu comecei aos 14 anos de idade a jogar basquete num clubezinho lá da minha zona, o Atlético Clube de Moscavide. Daí a alcunha do Moscavide. Ok, eu por acaso estava curioso em saber porque é que é tratado de Moscavide quando é Eduardo Batista. Eu quando cheguei, mas eu depois já vou dizer, por conseguinte, comecei lá a jogar basquete, fiz 2 anos em juvenis e eu tinha 16 anos, os meus pais decidiram emigrar para na altura, a província ultramarina de Angola. E viemos para aqui, eu fui estudar na escola Vicente Ferreira, mas eu queria jogar basquete, queria continuar a jogar basquete. Até porque eu era muito alto na altura, tinha 1,85 m e não havia muita gente com a minha altura. E há um dia que eu saio da Vicente Feira, aquela escola velhinha ali no bairro do Café, e passo onde é hoje o Largo da Lac para ir apanhar o autocarro 16 para a Terra Nova, que era onde eu morava. E então vejo uns jovens a sair com umas bolas. Era ali o Benfica. Benfica, sim. E eu tinha o meu sonho, queria jogar no Benfica. Aliás, eu antes de vir, dizia lá aos meus amigos, eu vou para Angola, vou jogar no Benfica. E pronto, e foi assim. Integrei o Benfica, joguei 3 anos em juniores no Benfica. E depois, também, quando se jogava basquete, normalmente o período era à volta de 6 meses. Também se jogava outras modalidades e eu também fiz handball. Fiz handball de 7. Mas quanto tempo ele ficou no handball? Quanto tempo é que? Ficou no handball, jogou, mas fazia dupla, fazia handball? Dupla. Era 6 meses um, 6 meses outro. Conseguinte, eu fiz 2 anos de júniores. Só no segundo ano de estar aqui no Benfica é que eu fiz handball. No segundo e no terceiro em júniores. Entretanto, tinha 19 anos, comecei a pensar que tinha que ir para a tropa, tinha que ir para a guerra. Eu disse, não fiz mal a ninguém, nem ninguém me fez mal a mim, eu não vou para a guerra. E então alistei-me para a Força Aérea Portuguesa e fui para lá 2 anos. Tive 2 anos em Portugal, na Força Aérea Portuguesa, e voltei a jogar no meu clube, no Atlético Clube de Moscavide. Isso é em Portugal? Já como sénior, uma equipezinha da segunda Divisão de Lisboa, mas inclusive chegámos à primeira Divisão de Lisboa. Não havia interesse em subir da terceira Nacional, porque eu recordo-me até num facto curioso, em que nós estamos bem lançados para subir divisão e perdemos 2 jogos, os 2 últimos jogos, e eu fui contra o treinador porque eu vi que ele é que tinha feito perder o jogo. Ele disse, recebi ordens da direção que nós não temos dinheiro para jogar mais assim. Para a primeira. E a terceira divisão é para jogar aqui só na zona de Lisboa, não temos capacidade para ir correr o país. Mas lembra-me que acabou sendo campeão também uma dessas vezes na segunda divisão de Moscavide, mas como júniores, não séniores, certo? Não, em séniores. Na segunda divisão de Lisboa, do Regional de Lisboa, porque havia campeonato regional, em que havia terceira divisão, segunda, primeira e a divisão de honra, onde estavam os Benficas e os Sportings e companhia limitada. Mas agora diga-nos, Moscavide, quais os clubes que representou como jogador mesmo cá em Angola? Sei que em Portugal te jogou apenas no clube de Moscavide, não é? Eu representei, por conseguinte, eu em basquetebol representei o Atlético de Moscavide em juvenis e em séniores. Mas em Portugal? Em Portugal. Sim. Representei o Sport Luanda e Benfica 3 anos em júniores, e júniores de basquete e de handball, e também representei o Clube Ferroviário de Angola em séniores de handball,
porque como eu estava aqui na Força Aérea, a seleção da Força Aérea de Luanda, que era composta pelos paraquedistas e os daqui e os da Força Aérea da BA9, foi feita uma seleção, fomos todos jogar no Ferrovia. Então eu fiz 2 anos de handball no Ferrovia também, foi bastante agradável. Mas não treinávamos muito, no Basca treinávamos mais. Treinava mais, pois. Mas também que era a modalidade a modalidade de eleição no basquetebol. O handball fazia porque gostava. Sim, também sim. era, A modalidade de eleição era o basquetebol, embora eu no handball tive algum sucesso em séniores, porque como eu era um animal, tinha 1,85 m, tinha 90 kg. Para a altura era muito forte. sim. E eu não joguei em séniores de basquetebol porque não tive lugar na equipe do Benfica. Esta é que é a realidade. E também perdi um bocado o comboio por ter ido para Portugal. Não fiz aquele prosseguimento como os meus colegas tiveram, como, sei lá, o Mário Palma, António Guimarães, Paulo Múrias, só para falar nos que estão aqui. Dos que ainda por cá andam, porque os outros foram todos embora, fizeram parte dessa minha equipe de juniores, eles tiveram grande sucesso. Foram para séniores no Benfica. Sim, Mário Palma era um posto em júniores, passou a ser um bom base. O António Guimarães chegou a ser dos melhores jogadores de Angola. Foi posto principal da Seleção Nacional. Do Futebol Clube de Luanda mais tarde, da Seleção Nacional. O Paulo Múrias foi um grande jogador também. O Dr. Paulo Múrias também chegou a ser médico. Foi o médico das seleções também. Também acabou jogando no Benfica, certo? Também jogou no Benfica e depois no Codua, porque os universitários eram todos para o Codua. Tá bem. E já agora, Moscavide, quando é que começou a trabalhar como treinador? Sei que teve durante muito tempo a trabalhar na formação, isto ainda no período colonial e depois da independência também. Pronto, como eu disse, eu em 68 fui para Portugal para a Força Aérea, voltei em 70, fui ao Benfica e fui logo imediatamente, no dia em que lá cheguei, a ser convidado para começar a treinar, a trabalhar com os minis. Fiz alguns meses com os minis, depois, mas isto aqui também na altura não se treinava o ano inteiro, era mais ou menos 6, 7 meses e o resto do tempo era defeso, não havia assim não éramos profissionais, ninguém era profissional nessa altura. Comecei a treinar os minis, depois também treinei, isto tudo em 2 anos, treinei os minis, treinei os juvenis femininos, treinei juvenis masculinos e ainda fui adjunto dos júniores. Por conseguinte, tudo isto no Sport Luanda e Benfica. Em 1972, o Futebol Clube de Luanda decidiu profissionalizar os seus quadros de treinadores e foram procurar quem eles acharam por conveniente. E então foram buscar a mim. E eu fui para o Futebol Clube de Luanda treinar uma equipe de juvenis que acho que em Angola nunca houve. Nós, em 365 dias num ano, tivemos 360 treinos. Conseguindo, só não treinámos no dia de Natal e passagem de ano naquele período. O resto treinámos sempre. Claro que não era todos treinos ou jogos, não é? Claro. Mas o Clube de Luanda é que depois tornou-se o ASA, é isto? Não. O Futebol Clube de Luanda desapareceu. Mas como eu ia dizer, e eu acho que isto é importante, nós na altura aparecemos em juvenis com uma equipe muito alta, com vários jogadores com 1,90 m. Lembra-se de alguns que faziam? Sim, o Diogo Cruz Didi, que chegou a ser dos grandes jogadores de Angola, o Arménio Coimbra, está aí, mas deixou de jogar basquete há muitos anos, poderia ter sido o melhor jogador de Angola, talvez até de sempre. Hilário de Souza, o Gingão, também ainda chegou a jogar em séniores, o Sanches, o Chico Patrício, uma equipe muito boa, mas o que eu queria frisar fundamentalmente era o facto de termos feito um trabalho em que ao sábado e ao domingo os jogadores do 1,90 m, que eram hoje os de 2,05 m, porque na altura ninguém tinha mais que 1,90 m, não havia jogador, havia um António Guimarães e um Agostinho Reis com 2,01 m, com 1,91 m e acabou. Pronto. Era dos mais altos na altura. Os mais altos. E eu fiz um trabalho com esses jogadores em que trabalhavam ao sábado e trabalhavam ao domingo e depois convidava professores de educação física também para fazer algum trabalho, porque é muito importante, mas mesmo muito importante, trabalhar a motricidade do jogador, porque é um dos grandes problemas que os nossos jovens têm em termos de motricidade. E depois também outras coisas, os treinadores não apoiam. E hoje pior, hoje nem se faz isso. Faz-se muito pouco hoje.
com a motricidade humana. Faz-se muito pouco. Hoje a vida também é diferente, há mais dificuldade. Os miúdos vivem em zonas, às vezes, longe dos grandes centros de treino, como são os do 1º de Agosto ou do Petro. Mas nós vimos, por exemplo, bom trabalho no Quilamba, bom trabalho nas Formigas. O Inter também tem escolas na zona do Cazenga. Eu penso que nós temos que levar o basquetebol a essas zonas e com bons profissionais e pessoas que realmente se interessem muito pela modalidade. Sim. E já agora, sei que depois passou mesmo para o alto rendimento e o basquetebol profissional, passou por equipas como o ASA, acho que em 1980 chegou a ter campeão, certo? Antes do ASA, vamos lá ver, com o advento da independência, eu treinava a equipe de juvenis do Futebol Clube de Luanda e adjunto dos séniores. Estivemos inclusive no campeonato nacional em Moçambique. E depois comecei a treinar os séniores. E então treinava os séniores e do resto do grupo de trabalho que tínhamos, juvenis, júniores, iniciados e tudo isso, eu vi que tínhamos um grupo muito forte de iniciados e comecei a treinar também os iniciados. Por isso eu treinava séniores e iniciados. E essa equipe de iniciados, a exemplo da equipe que eu há bocadinho não terminei, de 72 a 74 do Futebol Clube de Luanda, durante 2 anos não perdeu um jogo. Durante 2 anos essas duas equipes não perderam um jogo. Nessa equipe de iniciados tinha alguns bons jogadores, esteve sempre lá os Manos Guimarães, o Zé Carlos e o Nelinho. O Nelinho não deu um grande jogador, mas deu um grande treinador. Sim. O Zé Carlos dispensa apresentações. O Zé Carlos Guimarães dispensa apresentações. E outros que foram andando pelo caminho. O Zé Assis também lá passou. Não esteve lá os 2 anos, mas passou lá. E outros jovens que deixaram de jogar, mas que estão aí. Eu lembro o Edgar Cunha, por exemplo, é um dos quadros da TPA. Sim, passou por porque muitas vezes nós, nestas idades, não temos apenas de nos preocupar com aquilo que os miúdos podem fazer no seu futuro como atletas, mas também como homens. Isso é muito importante. É tremendamente importante nós termos esse papel educador. E eu sempre primei por funcionar tipo assim, irmão mais velho, não aquele treinador ditador, aquele treinador de pulso forte, não. Tipo irmão mais velho, aconselhar, conversar muitas vezes e sempre que possível com os pais dos jogadores, que não é fácil, nem era fácil nessa altura. Mas conseguimos algum bom rendimento no meio disso. Muito bem, muito bem. Não, mas refira-me agora que acabou sendo campeão do ASA em séniores masculinos. No Luanda, em 1979, decidiram que aquilo tinha que ser nacionalizado e o Futebol Clube de Luanda acabou. E então fomos todos para o ASA, para o ATAG, não existiu. ATAG, sim, ATAG. Em que foi a equipe completa. Treinadores e jogadores fomos todos. Só não levámos aquela equipe de iniciados. Aquela equipe de iniciados não foi, porque na altura o ASA também não tinha grandes condições de treino. Sim. Mas eu perguntava, qual foi o ano efetivamente que acabou sendo campeão? Foi 79-80. 79-80. O Tatag é campeão em 79-80 e o Futebol Clube de Luanda é vice-campeão em 78-79, com o Ferroviário a ser campeão. Muito bem. Mas praticamente foi a última equipa que o Moscavide acabou treinando. Porque, entretanto, eu tive um filho, faleceu, falta de assistência. Falta de assistência, esta é que é a realidade. Ele precisava de uma incubadora e entrei numa sala no Maria Pia com um monte de incubadoras, mas não havia gás nem quem soubesse manipular os aparelhos. A minha mulher entrou um bocado assim em perda e decidimos ir embora. E fomos para Portugal. Fomos para Portugal e eu recordo-me que ia no avião e ao Ferreira Martins, que era funcionário da Juventude e Desporto no Ministério, da Secretaria de Estado, e o Mito Espírito Santo, e eles às vezes quando me vêm ainda falam nisso. Mosca, tu quando foste a chorar a dizer que te havias de voltar. E quando surgiu a oportunidade em 89 voltei em novembro de 89, pronto, e estou cá até hoje. Esqueci-me de voltar lá, vou lá de vez em quando, claro, naturalmente. Okay. Até porque tenho lá uma filha e tenho lá netos. Bem. Embora os outros filhos estejam todos cá. Muito bem. Já acaba de nos contar este episódio da segunda parte. Pois é. Esta conversa boa com Eduardo Batista Moscavide. Vamos para um pequeno e curto intervalo e já voltamos dentro de alguns instantes.
Estamos de volta, é a segunda parte do nosso programa, esta conversa boa com Eduardo Batista Moscavide. Moscavide, tivemos há pouco na primeira parte falando um bocadinho sobre questões de formação, esteve envolvido, esteve envolvido por esta causa durante muito tempo. Diga-nos, por favor, em que pé está a formação no país hoje? E até falou há pouco sobre um aspecto importante que eu, essencialmente, vejo que é dos aspectos que falta, deixamos muito a desejar hoje relativamente à formação, que é a motricidade humana. Vejamos, nós temos hoje jogadores altos, falou há pouco que no período antes e pós-independência, apenas um jogador alto, António Guimarães, 1,90 m, mas com muita qualidade. E posso discorrer agora um bocadinho o período pós-independência, mesmo os tempos áureos da seleção, jogadores como Jean-Jacques, já de 2 metros, que era dos poucos, e o próprio também David Dias, mas tinham muita qualidade. Sempre fomos os mais baixos aqui na nossa região africana, mas mesmo assim conseguíamos ter bons resultados, porque acho que esse fator motricidade humana era efetivamente bem desenvolvido e trabalhado. Mas hoje melhoramos muito na altura. Temos rapazes de 2013, 2012, mas baixamos a qualidade. A que se deve isto, na sua opinião? Lá ver se eu consigo explicar isto de um modo simples, até porque o tempo em televisão é ouro, não é? Hoje nós não vimos os nossos treinadores, talvez pelas dificuldades da vida, não sei, com esse amor, esse carinho, essa força de vontade para treinarem a juventude ou para treinar os séniores. E depois também é verdade que é importante, como sempre é importante, ganhar títulos. Mesmo em juvenis. Toda a gente gosta de ganhar. Querem ganhar, pois. Mas nós, na altura, primávamos por fazer jogadores. Pois. Quer dizer que os treinadores estão mais preocupados, ou melhor, estão interessados nos seus objetivos pessoais. Não só, porque os próprios dirigentes dos clubes lhes exigem títulos. Tu podes ter, vamos pensar que tens uma equipe que fica em terceiro ou quarto lugar no Campeonato de Luanda, mas pode ir ao Campeonato Nacional. E essa equipe fica em terceiro ou quarto porque tem 2 jogadores muito bons e com muito futuro. E depois tem os outros que não terão tanto futuro. Mas é preciso que esses 2 muito bons estejam no Campeonato Nacional. E os dirigentes dizem, não nos apuramos diretamente em primeiro ou segundo, não vamos lá para ganhar nada, não vamos. E isto acontece muito. Bom, isto começa nos dirigentes, depois os treinadores, como até são mais ou menos profissionais, ou não são não amadores, também têm que começar a pensar na vida e começam a pensar em fazer equipes de juvenis e júniores para ganhar. Para ganhar, não para fazer jogadores. E então aparece um grupo de miúdos muito rápidos, fazem tudo muito bonitinho, mas são pequeninos. E depois tem os grandes. E ele diz assim, o meu presidente quer que eu ganhe o campeonato, eu vou pôr os grandes a jogar. Não vou pôr os pequeninos. E então, os pequeninos que depois, quando chegam a séniores, um ou outro consegue lá chegar, os grandes mais ou menos ainda lhes é dada uma hipótese, mas depois têm deficiências motoras, não sabem driblar, têm uma série de problemas. São situações que têm que ser resolvidas. Têm que ser resolvidas urgentemente. Que é menos exigência de ganhar títulos, mas fazer os jogadores nas camadas jovens, nomeadamente nos minis, iniciados e juvenis. Júnior já é pré-competição, já é um bocadinho diferente. E depois também há que definir o nosso basquetebol. Há que definir o nosso basquetebol. Quem passa essa responsabilidade? Pelos clubes ou é pela própria Federação de Basquetebol? É por tudo, no fim de contas, porque, eu vou-te contar porque eu acho que é importante, eu já falei isto várias vezes, como é que começou a galopada de Angola no basquetebol africano e mundial. Mas ainda faltava aqui uma situação. Falaste depois os Jean-Jacques, David Dias, jogadores altos. Nós não podemos esquecer que na altura tínhamos uma coisa que não temos hoje. Durante os anos 80, os nossos jogadores de seleção e os jogadores do 1º de agosto, que eram parte da seleção, passavam muitos meses fora. Eram os Jogos da Juventude, era o Campeonato Africano, era o Pan-Africano, eram os Jogos de não sei de quê, eram os universitários, ia tudo, ia sempre a seleção.
Então metade do ano quase passavam lá fora. Ganhar experiência. O que fez ganhar experiência, um grande desenvolvimento. Conhecer o basquetebol africano. Africano e mundial. Campeonatos do mundo e Jogos Olímpicos. Houve tudo isso. Isto hoje é diferente, a nossa sociedade também é diferente. Eu entendo que é mais difícil, mas temos que voltar um bocado atrás, pensar o que se fez na altura para se projetar o futuro. Porque neste momento nós perdemos muita coisa. E repara que como é que Angola consegue chegar lá acima? Salvo erro, em 78, primeira vez que a seleção foi jogar fora, foi nos Jogos, salvo erro, da Juventude, aqui em África, e levámos 40 e tal pontos da Costa do Marfim. E quando o Vitorino veio com essa seleção, ele chamou-me, a mim e o Mário Palma, e reunimos na casa do desportista na ilha. E o Vitorino disse: "Epá, vocês querem que o basquete vá para a frente? Nós todos queremos mesmo, queremos sim senhor. Epá, só não está aqui o Oscar Fernandes, porque eram os 4 polos mais fortes. O Ferrovia tinha mais só séniores. Mas também era um polo muito forte. O Oscar do Sporting, não é? Que antes... O Oscar no Sporting, eu no Luanda, o Mário Palma no Benfica, que depois virou Petro, e o Vitorino Cunha no 1º de agosto. E sentámos, e o Vitorino diz: "Olha, nós só temos uma hipótese, nós somos pequeninos, os outros são muito mais altos. Como somos pequeninos, temos que jogar mais tecnicamente e temos que ser mais rápidos e mais agressivos a defender." Pronto, e definimos programas de treino para tirar partido precisamente disso, que é aquele termo agarra ladrão, só se defendia homem-homem em todo o campo. Homem, pois. Fecha. Em vez de 4 períodos de 10 minutos, passou-se a jogar 4 períodos de 12 minutos para dar mais endurance aos jogadores. Houve algumas coisas que o Vitorino propôs, porque foi ele que começou as propostas, em que eu e o Mário não concordámos, ou um não concordava, depois chegámos a um acordo, e o acordo foi, porque depois conseguimos engajar também o Tonecas, que era ele, que era o homem que mandava no Ferrovia, e o próprio Oscar Fernandes, também, que não foi essa reunião porque por alguma razão profissional, não me recordo agora porquê, e definimos como é que íamos jogar. E então todas as equipes jogavam igual. Todas as equipes defendiam homem a homem, todo o campo ao meio campo, todas as equipes jogavam, não podia haver passe picado, não podia haver determinadas coisas. Mas chegámos a um consenso. Mas claro que todos nós queríamos ser campeões, éramos equipes de séniores, estamos a falar em séniores. Conseguimos fazer isso nos séniores, que não é fácil. Os últimos 5 minutos de jogo, cada um joga como quiser. Há proibidas defesas de zona, mas nos últimos 5 minutos de jogo, cada um podia jogar como quisesse. Então aí... Quer dizer, havia uma uniformização do basquetebol angolano nessa altura. Até 5 minutos ou 6 minutos do fim, ou 10, não recordo agora bem, até um determinado período, jogávamos dentro daqueles parâmetros do tal ADN do basquetebol angolano. A partir daí, cada treinador tinha a liberdade de fazer o que quisesse para ganhar o jogo, para ser campeão. E funcionou. E funcionou. O tal modelo antigo que funcionou. Tanto que funcionou que chegámos onde chegámos, não é? Chegámos 7º lugar em 80, 9º lugar em 82, 83, terceiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, primeiro. Exatamente. E agora estamos como estamos. Por conseguinte, eu acho que é preciso que os dirigentes comecem a pensar que na formação não é apenas para ganhar campeonatos, mas também para fazer jogadores para os séniores. E eu recordo-me, naquela altura, nós dizíamos: se eu por ano tirar um jogador da formação para os séniores, eu estou permanentemente a renovar a equipe. Porque posso ter um jogador com 32, outro com 31, 30, 29, 28, estou permanentemente a renovar a equipe. Depois, também é preciso que os nossos treinadores ficam mais engajados. Precisamos de mais campos, precisamos de melhores condições, precisamos que os nossos miúdos saiam da escola e tenham alguma coisa para comer. E muitas vezes não têm, porque ou treinam muito cedo ou treinam muito tarde, saem da escola e às vezes não comem. Precisamos de movimentar muito na nossa sociedade. Depois precisamos de uma coisa que já não temos há muito tempo.
precisamos de uma direção, e tu fizeste a pergunta se a responsabilidade é da Federação ou dos clubes. A responsabilidade é conjunta. É preciso haver uma direção técnica nacional, que às vezes há, às vezes funciona. Outras vezes não. Quer dizer, ela existe, eu não sei a quem lá está, porque o Raul Duarte pediu admissão há largos meses atrás e não foi substituído. Sim, isso na passada, agora temos um novo elenco, Pronto, né? mas Comissão isto de agora é gestão. outra história. Exatamente. Há grande necessidade de se formarem especialistas. Os nossos próprios treinadores... Isso, perdão, estaria já a propor o que temos de fazer agora para melhorar a condição de basquetebol? Sim, os nossos próprios jogadores, treinadores, têm que investir um bocadinho mais neles próprios. Eu sei que não é fácil, porque muitos têm outros empregos, mas têm que investir mais neles próprios. Há necessidade dos treinadores trocarem muitas experiências. Mas pergunto agora, temos treinadores com qualidades para o fazer cá ou nem por isso? Naquilo que é... Eu penso que nós temos alguns treinadores com qualidade. Não sei se temos muitos treinadores completamente engajados pela causa. pela causa e que consigam, porque repara, naquela altura quem mandava no basquete eram os treinadores, não eram os dirigentes. Hoje não, quem manda são os dirigentes. Eles é que pagam, na altura ninguém ganhava nada, não é? Nós amor a camisola, não é? Eu lembro-me que fui para o Futebol Clube Luanda, pagavam-me, e eu trabalhava muito mais que isso, mas foram só 2 anos. Porque a partir daí eu nunca mais ganhei um tostão no basquetebol, antes pelo contrário. Investia também. Sim, eu recordo-me que quando nós fomos todos para a Taga não tinha bolas, e eu tinha vindo de Portugal de férias e eu é que trouxe as 2 primeiras bolas da Taga. Isso hoje ainda acontece nos clubes, infelizmente. É o seguinte, há que haver uma direção técnica nacional. Direção Técnica Nacional, juntamente com a Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol, se unir. É uma das mais coisas do basquetebol, é o que está mal, união. Sim, não há união. E nós vimos, eu estou a falar com um treinador e está-se a dizer mal daquele, e vem aquele e está-se a falar mal daquele, passam a vida nisto, porque todos querem... Repara, quem é que consegue viver a série do basquetebol? O treinador do Petra, do 1º de Agosto e do Inter. E acabou. Os outros não têm isso. Não têm condições e então toda a financeiras. gente quer chegar lá acima. E então é natural que as pessoas, eu quando estou a dizer mal, entre aspas, não é? Sim, eu As percebo. pessoas têm que lutar por ter a sua vida, e a vida não está fácil. E então eu às vezes entendo essas coisas. Mas há necessidade de Direção Técnica Nacional para definir objetivos e tentar, junto da Associação Nacional de Treinadores, fazer, por exemplo, o que nós fizemos naquele ano de 78, porque nós não podemos estar a jogar, porque às vezes falam, agora vieram treinadores estrangeiros e estragaram o ADN do nosso basquetebol. Isso é mentira. Porque nós hoje não podemos jogar como jogávamos naquela altura. Sim. Nós O basquetebol evoluiu, é diferente. É diferente, os adversários são diferentes, nós somos diferentes. Repara. Moscavide, perdoa-me, vamos continuar isto no terceiro tempo, se não se importa. Temos aqui que cumprir alguns... Já acabou o segundo? Sim, vamos cumprir Muito aqui, rápido. de facto, alguns compromissos publicitários e já voltamos. Tá bom, Moscavide? Muito bem, esta é a conversa boa com Moscavide. Vamos para um curto intervalo e já voltamos. Por favor, fique aí, que ainda temos aqui coisas hilariantes para ouvir aqui deste grande símbolo e figura do basquetebol nacional. Estamos de volta a esta conversa boa aqui com o Eduardo Batista, Moscavide. Moscavide, falava há pouco sobre o estado da atual modalidade, na verdade realçou aqui aspectos muito importantes no que tange à formação, o que se fazia no passado, o que temos de fazer hoje. Eu gostava que nos dissesse aqui o que está mal na modalidade hoje e o que devemos fazer para melhorar. Olha, nós temos que ensinar os nossos jogadores a jogar basquetebol. A maioria dos nossos jogadores jogam basquete. Basquetebol é outra coisa. Jogar basquete todos nós jogamos, até na rua. Toda a gente joga basquete. Jogar basquetebol é outra coisa. E aquilo que nós vimos é que, logo desde a formação,
é que os nossos jogadores são exímios, os pequeninos, dribladores. Temos jogadores que, quando não têm adversário, são exímios lançadores. Mas depois temos os tais problemas de que muitos não sabem jogar basquetebol 5 contra 5. E porquê? Porque os nossos jogadores não sabem quando e como fazer as coisas. Os nossos jogadores driblam, os nossos jogadores passam, os nossos jogadores fazem com a mão direita, fazem com a mão esquerda, fazem tudo bem feito. Agora, tem é que saber como e quando. Como e quando, e como deve passar, e quando deve passar, e para quem passar. Falta tal orientação. Falta a chamada técnica individual aplicada na tática, no funcionamento do grupo de trabalho. Porque o jogador tem que saber que quando passa para ali, tem que cortar para ali, tentar cortar por trás, porque um jogador corta bem por trás e o defensor o deixa, aquilo é meio caminho andado para marcar 2 pontos. Em termos defensivos, a mesma coisa. Nós vemos muitos jogadores que não se preocupam, como são, por exemplo, bons lançadores, não se preocupam em defender. E depois nós temos, inclusive aqui, no tal modelo de jogo, nós pensamos muito na NBA. Nós não temos, por exemplo, nós não podemos jogar como jogava os Warriors, em que o Kevin Durant passava ao meio campo e lançava, o Thompson passava ao meio campo e lançava, o Stephen Curry passava ao meio campo e lançava, porque eles metiam. Se nós não temos triplistas, como é que podemos jogar nessa base? Não podemos. Se temos algumas deficiências de técnica individual dos nossos jogadores que jogam lá embaixo, dos grandes, então também temos dificuldade em jogar lá para dentro. Então tem que haver movimentações que permitam que se lance o mais próximo da área do cesto. E para isso tem que se ensinar os jogadores a fazer as coisas como e quando. E as pessoas às vezes dizem, fulano é muito habilidoso, tem muita técnica. Não, técnica é uma coisa, habilidade é outra. Claro que um jogador habilidoso mais facilmente adquire a técnica, porque tem mais essa facilidade. Mas há jogadores que nem são habilidosos, nada habilidosos e têm grande técnica. E nós temos é que definir precisamente isso tudo. Temos de definir essas situações. Porque a técnica também ele ganha com o treino, a habilidade ele já traz esse é o dom. É o dom que ele tem. Mais nenhum, mesmo aqueles mais jovens, são todos jogadores baixos. Falando nisso, o que dizer da renovação, vejamos, nós temos, eu defendo que nós temos ainda deficiência na posição 1 e na 5. Temos jogadores, o Valdício foi agora reforçar e dar uma nova roupagem, uma nova imagem ao Pedro, especial do campeonato, ganhamos, que é um jogador preponderante, um jogador bom. Agora, vejamos, como é que a nível dos clubes, da própria federação, podemos já começar a fazer um trabalho de renovação, olhar para estes miúdos que eu esteve a falar agora. Porque é inexplicável, um campeonato tinha cerca de 30 jogadores com mais de 2 metros e estes rapazes hoje estão fora do círculo, não estão a jogar. Eles não conseguem tirar lugar aos outros, a culpa também não é só do selecionador nacional. Mas como se eles também não jogam, os cavideiros também não jogam. Certo. Dizem ao selecionador nacional assim, olha, eu quero que tu sejas campeão africano, eu quero que te apures para o Mundial, eu quero que te apures para os Jogos Olímpicos. Vai buscar esse. E ele vai buscar o melhor. Está a funcionar agora. Ele vai buscar o melhor. E o melhor quem é? São os jogadores com 30 e tal anos. Porque os miúdos não lhes conseguem tirar os lugares. Também é verdade que muitas vezes os treinadores não dão grandes oportunidades aos miúdos para lhes tirar o lugar. Também não dão. Sim, eles não jogam, é o que estamos a dizer. Porque nós vimos, por exemplo, eu vou dar-te um exemplo, o Petro tem feito isso, tem dado oportunidade aos miúdos para jogarem. Mas também tem aquele João qualquer coisa. Do Petro, os tais miúdos que são pequeninos, não é? Porque tu repara, quem é que está na equipe do Petro, quem é que é da escola do Petro? Pronto, é o Moraes, é o Braulio, é o Childe, é o Quinzinho, é o Valdelício. É um rapaz também, João qualquer coisa. Um pouco mais. Não, o Bobacar Gacô também é. O Bobacar. E é o João qualquer coisa também, um muito alto. É o Gacô. O João... O Kimbamba. Não, Kimbamba, o Adolfo, sim, o Adolfo, bem-vindo. Mas esse é da escola do Petro também? Sim, mas também é da escola do Petro não, Kimbamba também é Petro. Sim. Mas há um outro rapaz alto, um rapaz muito alto lá no Petro também, assim, magrinho, pequenininho, parente do Abubacar, um outro, que também é posto. Não, esse veio do Asa, o Aldemiro. Aldemiro João. Está bem. Está bem. Mas pronto, nós vimos, por exemplo, o ano passado,
que o Paulo Macedo lançou o Tárcio Domingos, Tárcio. que chegou a fazer parte do 5 inicial, a fazer 20 e tal minutos na fase final, no play-off final do Campeonato Nacional, e depois na Liga dos Campeões já não jogou. Quer dizer, não lhe foi-lhe dada a confiança para aquela altura, não lhe foi dada a confiança seguinte, e inclusive eu estava à espera que ele fosse ao Afrochan, e também não foi. É um jogador bom para a posição 1. Não, Ele joga já 12 não e vai 3, não, mas já não vai. Mas dois vai. Dois vai. Há um não sei, é uma questão de Agora trabalhar. falamos um pouco sobre aspectos de gestão do cadeirão máximo da modalidade. Houve agora uma mudança, o elenco 60 acabou demitindo-se, temos uma nova comissão de gestão. O que espera desta nova comissão? O que acha que eles devem fazer para melhorar aqui alguns aspectos? Eles não vão poder fazer nada para melhorar. Em muito pouco tempo, certo? O que eles têm que fazer, e se conseguirem fazer bem já é muito bom, fazer os campeonatos nacionais, de sénior já está a rodar, de sub-14, 16 e 18 que vão começar, felizmente parece que estão garantidos, pôr as seleções sub-18 masculina e feminina nos Afrobasquets, ir ao pré-olímpico, organizar as eleições e fazer as eleições. Isto é que eles têm que fazer. Porque eles podem, neste momento, dizer, olha, vamos fazer mais isto ou mais aquilo. Mas depois pode vir a chocar com a futura direção da Federação. Por isso, O pleito começa agora já em setembro, não é? Sim, em princípio, as eleições serão em ano olímpico, depois dos Jogos Olímpicos, para as modalidades que se apurarem. Nós ainda nos podemos apurar. Eu não Mas acredito, acha possível? mas vamos ao pré-olímpico. Acha possível nos apurarmos? Nós podemos oportunidade agora no campeonato do mundo. Com a equipa que temos ainda podemos passar. Em termos teóricos, vamos ser otimistas, nós não é? podemos nos apurar. Claro que eu não acredito que a gente vai ganhar a Lituânia na Lituânia. É muito difícil. Mas estamos a falar em termos de lei, de haver eleições. Como nós ainda não estamos fora dos Jogos Olímpicos, a feminina já está fora. Agora a masculina não está fora. Então as eleições serão depois dos Jogos Olímpicos. Sim. Porque nós não estamos fora dos Jogos Olímpicos. Agora, tu me dizes, acreditas que a gente vai aos Jogos Olímpicos? Epá, eu costumo dizer que o jogo só acaba no fim. Sim, realmente. Só depois dele acabar é que acaba. Mas também devemos ser E realistas. eu tenho não é? histórias disso como comentarista. Não, mas em dizer ainda não acabou. Mas devemos ser pragmáticos. Será que É difícil e ganhar a Lituânia na Lituânia. A Lituânia é das melhores seleções do mundo. Nós estamos num grupo difícil, por conseguinte é muito difícil, mas por isso mesmo é que se calhar é a altura, como não temos a responsabilidade de irmos num grupo destes nos apurarmos, se calhar é a altura de, neste caso, a Comissão de Gestão, que no fim de contas é a Federação, ir buscar um treinador que consiga... quem acha que deve ser agora esse treinador? Cá entre nós, a nível nacional. Sim, Mas há tantos que querem ser. Não, mas eu falo por si. A experiência que tem e acompanha. Nós temos vários que podem treinar a seleção e que já Nacionais. Nós temos o Paulo Macedo, temos o Adem Gonô, porque eu não vou na história de porque é nacional ou não. Sim. Aquilo que é a experiência da pessoa. Quem conhece o nosso basquete, e o basquete africano. os nossos jogadores. E quem conhece é quem cá está. O Adem Gonô já cá está há 7 ou 8 anos. Pensa no Dingonó e Macedo e tudo mais. Mas, sendo cultado, vamos só ver o que tem alguém a dizer sobre o Moscavide. Mas pensei que era sobre o Adem Gonô. Vamos lá, vamos só rodar essa VT e já vamos ver o que tem aqui a dizer sobre o Moscavide. Falar do Moscavide é falar de uma parte importante da história do basquetebol do nosso país. Eu conheci o Moscavide no tempo colonial, primeiro como atleta e depois como uma referência no treinamento dos escalões de formação do futebol popular. E já nesta altura o Moscavide mostrava uma grande paixão pela modalidade, um grande amor pelo treinamento, pela formação, pelas crianças, e por isso o Moscavide é uma referência incontornável da nossa modalidade. Depois que ele assumiu o papel de comentarista desportivo, e falo no basquetebol de uma maneira muito própria, muito exímia e muito clara, que sem dúvida alguma contribui
para que o basquetebol nacional vá crescendo e vá se afirmando. Por tudo isso, só tenho que dizer ao Moscavide que meu irmão, meu amigo, meu camarada, força, continua nesta senda, porque o basquetebol do nosso país continua a precisar muito de pessoas como tu. Um abraço forte e continuação de sucessos na tua vida desportiva e na tua vida familiar. Um abraço. Pá, o Gustavo, eu vi crescer o Gustavo, não é? No Benfica de Luanda, foi onde ele jogou sempre até ir para o 1º de Agosto, que ele é um dos fundadores do 1º de Agosto. Pronto, e depois seguiu sempre no desporto. Eu acho que ele só lhe falta, não sei, porque já chegou, em termos desportivos, já chegou presidente do Comitê Olímpico, que é o máximo que se pode ter em termos desportivos, e também secretário-geral do ACNOA, não é? E é meu amigo, basta ver o que ele disse. Moscavide, nós, o programa Na Quadra com as Estrelas, oferecemos esse galardão de mérito a Moscavide. Muito obrigado. Por tudo o que tem feito pela modalidade e também o outro brinde do nosso programa. Muito obrigado por tudo, Moscavide. E será que o polo me serve? Acreditamos sim. Não sei. 2XL, só se for muito grande. É capaz de servir. Mas para já é bonito. Muito obrigado, Moscavide, nós agradecemos. Estamos no fim. Foi essa conversa boa com Eduardo Batista Moscavide. Contamos convosco no próximo programa. E até a próxima.